Essa conversa aqui vai ser sobre os 3 pontos que eu acredito serem os mais importantes quando você pensa em começar um processo de emagrecimento. Porque assim, eu vejo que muita gente, meu Deus, olha a situação que tá a estrada. Só poça de água e eu tô descalça. Eu acho que eu vou andar para outro lugar. Venha, Zeus! Eu tava vendo os comentários no Threads, que é aquela rede social, tipo o Twitter do Instagram, né? Que as pessoas comentam muito por lá. E eu acho muito legal a interação por lá, porque as pessoas elas comentam coisas muito pessoais. É diferente do Instagram, em que tá todo mundo querendo fingir alguma coisa. Lá as pessoas elas são muito naturais. Eu gosto muito de conversar com o pessoal por lá. E hoje eu vi um comentário de uma menina perguntando simplesmente assim: meninas, o que vocês fazem quando vocês querem emagrecer? E aí eu vi os comentários lá, umas falando de beber água, alimentação, aumentar fibras, comer mais proteína, dormir bem, treinar X vezes por semana, etc. E tudo isso tá certo. É bem por aí mesmo, quando você quer emagrecer, você realmente tem que cuidar mais da sua alimentação, prestar atenção, principalmente no consumo de fibras, que é importantíssimo para a sua microbiota. Em especial para cultivar uma boa microbiota, porque isso tem total relação com o quanto de calorias você absorve, né? Uma curiosidade de um projeto que eu estou desenvolvendo, que logo vou trazer para cá, é que a composição das bactérias do seu intestino, elas interferem na quantidade de calorias que você absorve dos alimentos. Então você pega, por exemplo, um alimento que teria 100 calorias, se você tiver uma microbiota obesa, uma microbiota que tem mais bactérias do tipo Firmicutes, por exemplo, que absorvem, que transformam o alimento, que transformam as partes não digeridas do alimento em calorias disponíveis, você vai absorver aí, em média, 2% a mais, que seria 102 calorias. Aí você fala, Cássia, que 2 calorias vai fazer? Né? Claro que não são 2, porque a gente come muito mais que 100 calorias por dia, mas vocês entenderam. Isso ao longo do tempo faz muita diferença, mas muita diferença. Isso pode significar ao longo de 10 anos um aumento de 20 quilos, tá? Então é muita coisa. Então, comer fibras, ter uma alimentação limpinha, né? Inserir mais vegetais, beber mais água de qualidade. Enfim, várias outras estratégias que eu já deixei algumas delas aqui, tá? Em outros vídeos do canal. Se você olhar aqui o canal já tem alguns vídeos sobre microbiota em que eu falei mais, é para trazer mais esse assunto para cá, porque é fascinante, é incrível. É fundamental realmente, vai te ajudar muito no seu processo de emagrecimento e pode ser inclusive a resposta para muitas pessoas que não conseguem emagrecer de jeito nenhum, que tentam emagrecer um período, depois voltam, que não conseguem mesmo emagrecer de N maneiras, não conseguiram. Então, muitas das respostas, elas podem estar aí, na microbiota. Enfim. Eu estava falando sobre isso, né? Que são coisas legítimas, que ajudam, né? Comer fibras, beber água, etc e tal. Aí eu comentei uma coisa que eu acredito muito, que seja o grande pulo do gato, que seja o grande diferencial de quem consegue se manter no processo de emagrecimento por tempo suficiente até atingir os resultados. E principalmente quem consegue se manter assim, porque o que acontece com muitas pessoas, elas emagrecem e depois de um tempo elas voltam a engordar. É claro que pode ser que de tempos em tempos você acabe ganhando peso em períodos específicos da sua vida. Por exemplo, sei lá, você é uma mãe, uma recém-mãe, né? Tipo, você acabou de ganhar neném. É óbvio que o seu corpo vai estar mais pesado. Se você, de repente, está tomando algum medicamento, fazendo tratamento de alguma coisa, por exemplo, corticoides acabam engordando, antidepressivos acabam engordando, né? Não são todos os casos, mas a maioria deles pode acontecer, tá? Mas são períodos específicos. O que eu tô querendo dizer é aquelas pessoas que parece que o basal delas é ser obesa, entende? Elas nunca voltam pro peso ideal delas, né? Ou elas sempre vão engordando, engordando, emagrecem um pouco, mas nunca o suficiente. E o que eu acredito que essas pessoas precisam
ter em mente na hora de encarar a realidade de que elas precisam emagrecer, de que elas precisam realmente manter o peso delas. Não apenas por uma questão puramente estética, mas por questão de saúde também. Embora eu particularmente acredite que estética e saúde são coisas que estão muito juntas. Bora voltar, galera? Venha, Zeus! Porque se você não tá feliz com o seu corpo, eu acho muito difícil você estar mentalmente saudável. E, enfim, se você perguntar para qualquer ex-obeso, né? Para qualquer pessoa que passa pelo processo de emagrecimento, pergunta para ela se ela é mais feliz hoje do que quando ela era gorda. Eu tenho certeza que a maioria esmagadora das pessoas... Eu acho muito difícil alguém falar que emagreceu e ficou triste. Emagreceu e se sente menos feliz do que quando era gordo. Então, eu acho muito difícil desassociar uma coisa da outra. E não é nem tanto ao céu, nem tanto a terra. Não posso nem falar só de estética, pura e simples, porque senão você vai fazer loucuras, né? E você vai perder todo o sentido, né? Tipo assim, você vai conquistar um corpo que foi na base da bicuda, na base enfim, das canetadas e do desmaio por passar fome, etc. Mas eu também não posso desconsiderar a importância da estética e achar que nem... Não sei se eu deveria estar falando isso, mas uma professora minha, ela claramente estava acima do peso e ela falava sobre isso, tipo assim, meus exames estão ótimos, não preciso me preocupar, porque gordura subcutânea não é perigosa, a perigosa é a gordura visceral. E eu nem vou entrar muito em detalhes, porque a gordura subcutânea ela também é perigosa, bem menos do que a visceral, mas ela produz ali substâncias pró-inflamatórias, enfim, sobrecarrega, né? O simples fato de você ter excesso de peso sobrecarrega suas articulações, por exemplo, sobrecarrega seu sistema cardiovascular. Então, não é simplesmente uma questão de, meus exames estão ótimos, então não preciso me preocupar. Mas, eu duvido que aquela mulher, se ela fosse um pouco mais magra, eu duvido que ela se sentiria melhor, entende? Então, assim, quero deixar aqui meu posicionamento claro de que tanto a parte de saúde, que é a minha grande paixão, né? Eu tenho esse espírito de olhar em termos de saúde, melhorar a qualidade de vida das pessoas, inclusive a minha, não é à toa que eu tô aqui caminhando no meio da natureza descalça. Mas a parte estética também é importante, então a gente tem que pensar nessas duas coisas. E o que as pessoas que querem encarar isso, que elas entendem no coração delas que ok, eu preciso realmente emagrecer, eu vou encarar isso, eu vou me transformar nessa pessoa, o que ela precisa fazer? E eu respondi essa menina com a seguinte resposta: além de tudo isso que você tá vendo aqui nos comentários desse post que você fez, que são muito sobre hábitos, né? Você precisa gerar dentro de você um elemento interno entre motivação, autoimagem e comportamentos. Se você ter esses 3 pontos, é algo assim, eu não vou dizer infalível, porque eu não quero soar sensacionalista nem alarmista, mas é muito difícil você não conseguir, porque alinhamento interno é mais sobre você se tornar uma pessoa do que você simplesmente fazer algumas coisas. Eu quero dizer com isso, pensa assim, é mais fácil para uma pessoa que já é saudável continuar saudável, para uma pessoa que está doente começar a ter hábitos saudáveis? É muito mais fácil que a pessoa que já é saudável continuar sendo, porque provavelmente ela já tem hábitos muito bem consolidados. Ela já faz aquilo por muito tempo, aquilo já é o normal dela, já faz parte dela. Ou seja, para ela é leve. Para mim, por exemplo, tá aqui caminhando, é normal, é o meu normal. Se eu não fizer isso, eu vou achar estranho. Se eu não fizer isso, eu não vou me sentir bem. Agora, você pega uma pessoa que não tem hábitos nenhum, ela é totalmente sedentária, você pedir para ela caminhar é um grande esforço. Por quê? Além do cérebro dela não ter aquelas sinapses bem consolidadas,
ela não se vê daquela forma. Então aqui eu já vou começar entrando no primeiro ponto, que é motivação. O que é motivação? A motivação, muitas pessoas contam com a motivação. E você pode contar com a motivação para começar. Porque a motivação, ela é o seu combustível interno. Será que eu consigo passar por aqui, gente? Meu Deus do céu, cara. Acho que eu vim por aqui. Então, a motivação, ela é seu combustível interno. Ela é o seu impulso para fazer as coisas. A motivação é a forma como você prioriza as coisas. E ela está intimamente ligada com os seus valores. Então, assim, vamos lá. Entenda valores como sendo tudo que é importante para você. Valor é, por exemplo, para uma mãe, é um valor para ela estar perto do filho. Eu já uma vez conversei com uma mulher, que ela foi muito clara comigo. Ela falou, cara, eu gostaria muito de emagrecer, eu gostaria muito de ter um corpinho, enfim, que eu preciso chegar no meu peso ideal. Mas eu comecei para academia depois do trabalho. E os meus filhos começaram a ficar sozinhos. E eles começaram a reclamar. E eu parei de ir pra academia, para ficar mais tempo com eles. Perceba aqui que o valor dela de ir pra academia é menor. Ou seja, o valor, a importância que ela dá para ir pra academia, para ter o corpo que ela precisa e deseja, é menor do que o valor dela de passar mais tempo com os filhos. Consequentemente, a forma como a mente dela toma decisões é embasada nos seus valores. Ela vai priorizar o tempo que ela tem para ficar com os filhos, ao invés de cuidar dela, né? Digamos assim, ao invés de ir para academia. Se está certo ou está errado, aí vai depender da individualidade de cada pessoa, da história de cada um, tá? Então, só para vocês terem um exemplo de como que os valores funcionam. Os nossos valores, eles norteiam a nossa tomada de decisão. Eles criam na nossa mente uma hierarquia do que é realmente importante. E geralmente os valores que estão no topo da hierarquia, assim, as coisas mais importantes na nossa vida, assim, as 3 coisas mais importantes, é o que realmente vai nortear a sua tomada de decisão. E o que acontece muitas vezes é que o seu objetivo de emagrecer não está no topo da sua hierarquia. Ou não está atrelado a algum valor que está no top 3 da sua hierarquia de valores. Por exemplo, o caso dessa mulher que eu conversei com vocês. Ela gostaria, seria muito legal, mas não estava dentro das coisas mais importantes para ela. Consequentemente, na hora dela escolher entre ficar mais tempo com os filhos ou treinar, ela escolhia ficar mais tempo com os filhos. Aí, num caso desse, o que a gente poderia fazer? Ao invés de ela ir para academia, ela poderia treinar em casa. Daí ela estaria resolvendo esse conflito de valores que ela tem, né? Esse conflito de partes. Uma parte dela quer ir para academia, uma outra parte dela quer ficar com os filhos. Então a gente poderia encontrar estratégias de atender as 2 partes, correto? É uma alternativa. Mas no caso, enfim, ela não conseguia atender ela, só conversei com ela. Mas isso pode ser uma forma de você pensar em como alinhar seus valores, porque isso acontece. Acontece muito de você ter um valor e este valor, ele apontar para uma direção diferente do seu objetivo. Então, muitas vezes você quer emagrecer, mas você tem um valor que é completamente o oposto daquilo. E aí você não vai conseguir executar. Você não vai conseguir ter o impulso de começar. Você não vai conseguir... Nossa, tá fedido aqui, hein? Misericórdia. Vou para outro lugar. Você não vai conseguir ter o impulso inicial. Na hora que você tiver que escolher, você vai escolher a coisa que está atrelada ao seu maior valor. Entende? Então, alinhar a sua motivação, colocar a sua motivação na direção certa, é o passo número 1. Porque senão você nem começa. Ok? O ponto número 2 aqui, joguinhos. O ponto número 2 aqui é a sua autoimagem. Então, se a motivação começa
a autoimagem sustenta. Então, a autoimagem é como você pensa e sente sobre si mesma. É o que você acredita sobre você mesma. Então, é a autoimagem que vai sustentar o processo. Porque você até pode começar alguma coisa, você até pode começar a mudar seus hábitos, você até pode começar a treinar, beber água, fazer dieta. Mas se a sua autoimagem não for condizente com os hábitos que você está implementando, você vai acabar desistindo. Você não vai ficar congruente com aquilo. Então, a sua autoimagem, ela precisa... É um ciclo, é uma via de mão dupla. Os seus hábitos, eles vão alimentar a sua autoimagem. A sua autoimagem vai sustentar ainda mais seus hábitos. Existe um livro chamado Hábitos Atômicos. Esse livro, eu vou fazer um vídeo dele aqui no canal, porque é um livro realmente muito, muito legal. Esse vídeo, ele fala que seus hábitos, eles dizem quem você é. Eles alimentam e sustentam a sua identidade. Ou seja, você sabe que você é um atleta quando você pratica todos os dias exercício físico. Você sabe que você gosta de cozinhar quando, com regularidade, você prepara alguma coisa. Você sabe que você é uma pessoa produtiva quando você está sempre entregando resultado. Você sabe que você é uma pessoa organizada financeiramente quando semanalmente você faz ali uma planilha de gastos e ganhos, por exemplo. Então, os seus hábitos, eles vão sustentar essa nova forma de você se enxergar. Por exemplo, eu sei que eu sou uma pessoa que gosta de estar na natureza porque eu tô aqui gravando um vídeo descalça, no pé na terra, caminhando. Eu sei que eu sou uma pessoa matutina quando todos os dias eu acordo às 6 da manhã. Eu sei que eu gosto de me alimentar bem quando consistentemente eu escolho opções saudáveis para comer. E quando eu evito coisas que não são saudáveis. É assim que você vai criando uma nova autoimagem para você mesma. E isso vai segurar a sua motivação alinhada com o seu objetivo. Então, um ponto aqui está encadeado no outro. A sua motivação, ela te faz começar. A sua autoimagem, ela te segura a sua motivação num estado minimamente elevado. Claro que quando você restaura a sua motivação, você tem um grande gás, né? O problema é que a motivação, ela tem um pico, depois ela vai oscilando. Então, é a sua autoimagem que vai sustentar. Uma coisa que você pode começar a fazer para você trazer a sua autoimagem, porque assim, a autoimagem é como se você estivesse hackeando o seu eu do futuro. Porque o seu eu do futuro, a mulher que você deseja ser, a mulher que tem o corpo que você quer ter, a mulher que faz as coisas que você deseja fazer com facilidade, ela já é essa pessoa, ela não precisa fazer esforço. Então, a ideia é que você está caminhando para ser essa mulher. Então, não é que você vai ser a mulher de hoje com um corpo diferente. Você vai ter que se tornar uma mulher diferente para ter o corpo que você quer. Entende isso? Você não vai ter o corpo que você quer com os hábitos que você tem hoje. Porque os hábitos que você tem hoje mudaram o corpo que você tem. A mente que você tem. A autoestima que você tem. A vida que você tem. Então, a ideia é que você, do seu momento atual, vá gradativamente caminhando para se tornar uma outra mulher. Com outros hábitos, com outra forma de se ver, com outra forma de pensar. Então, para você ir hackeando esse, digamos assim, trazendo esse eu do futuro para o presente, você pode fazer um exercício muito simples, que é: o que a eu do futuro faria nessa situação? Então, sei lá, se você está diante de um pedaço de bolo, que você vai comer fora de hora, né, sem contexto nenhum. A Cássia do futuro, que já é maravilhosa, assim, já tem o corpo que deseja, já tem a vida que deseja, o que ela faria? Ela comeria esse bolo ou não comeria esse bolo? Então, aí você já vai ter muitas respostas e você vai ter é como se você trouxesse a consciência do seu eu mais evoluído pro agora. E você tem a chance, então, de agir como ele. E quanto mais você vai agindo como o seu eu, mais você vai se tornando esse eu.
e mais você vai se alinhando com a sua autoimagem, entende? Esse é um exercício que eu faço com as minhas clientes, só que eu faço ele diferente, né, na sessão. Mas essa é uma forma que você pode fazer sozinha. Você pode ir trazendo essa consciência do futuro pro agora. E essa nova autoimagem vai sustentar seu processo todo. E por fim, o terceiro ponto, comportamentos. Comportamento aqui é o que vai juntar a motivação e a autoimagem na prática. Então, como eu havia dito, é um ciclo, né? Um ponto retroalimenta o outro. Então, na prática, no dia a dia, você vai estar sustentando com os seus hábitos sua motivação, sua autoimagem. E por comportamentos aqui, eu não quero dizer simplesmente hábitos soltos, mas sim, você tem um plano realmente prático, realmente aplicável para você conseguir colocar ele no dia a dia. Porque muitas pessoas querem, eu preciso emagrecer 10 quilos. Ok, qual que é seu plano? Meu plano é fazer dieta e treinar. Tá, mas você sabe na prática como? Na hora que você sentar na mesa para comer, você sabe quanto que você tem que comer? Você sabe quais elementos você tem que colocar no prato? Você sabe que tipo de treino você tem que fazer? Qual que é o melhor treino para você? Quantas vezes por semana? Você tem esses dados assim muito claros na sua mente? Você consegue metrificar tudo isso? Você vai ter uma planilha de acompanhamento, você vai contratar profissionais para te auxiliar, você vai se informar para fazer curso, você vai, enfim, não sei. Você tem uma forma de você mensurar seu progresso? Tudo isso entra na parte de comportamento. Porque se você só tem uma meta solta e não tem um plano para isso, é simplesmente um sonho. Você não tem realmente um objetivo. Você gostaria de, mas não está fazendo algo de fato para chegar nesse ponto. Então, ter comportamento, né, o pilar do comportamento é você realmente executar um plano. Você ter um plano muito claro e você ter uma forma de medir esse plano e você ir realmente aplicando ele na prática. Então, você vai cada dia mais, passo a passo, sem pressa, sem desespero, sem atropelar as coisas, você vai executando o que você se propôs a fazer. Por exemplo, se você quer realmente emagrecer, talvez ter uma meta de peso a perder mês a mês possa ser um objetivo interessante para você. Ou, enfim, talvez seja uma forma mais simples de mensurar. Por exemplo, eu quero conseguir comer um prato de comida e não repetir. Já tive clientes assim. Eu não quero repetir, eu quero conseguir levantar da mesa sem precisar comer um doce. Já é também uma outra forma de você estar avançando e executando o seu objetivo, tá? E também não é só ter um plano para o seu objetivo, mas um plano de manutenção. Porque muitas pessoas esquecem que não é só emagrecer. Preciso perder 20 quilos. Beleza, perdi os 20 quilos. E aí? Você precisa fazer manutenção. E muitas pessoas se perdem aí nesse ponto. Elas emagrecem. A hora que elas param o que elas estavam fazendo, elas engordam tudo de novo. É óbvio. É óbvio que isso vai acontecer. Então você precisa também ter um plano de manutenção. O que você vai fazer depois que você conquistar esse objetivo? Como é que você vai sustentar esse resultado? Como é que você vai sustentar esses quilos perdidos para sempre? Porque, não vou dizer para sempre, porque quando a gente vai envelhecendo, a gente vai ganhando um pouco de peso também, né? Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Sem voltar ao que você era, porque senão as pessoas elas ficam presas nesse ciclo de vai e vem. Elas não conseguem desfrutar do corpo delas. Ela tá sempre na luta. Ela tá sempre se sentindo mal. Ela tá sempre tendo que fazer o processo todo de novo. E engorda, emagrece é terrível para o metabolismo, né? Quanto mais tempo você passa nesse processo, mais difícil ele vai ficando. Conforme a gente vai envelhecendo também, vai piorando. Então, assim, você não quer emagrecer tudo que você precisa emagrecer para engordar tudo de novo. E você precisa fazer isso de um jeito que seja sustentável. Por isso que dieta super restritiva, estratégias rápidas de emagrecimento, em que você vai perder todo o peso que você conquistou durante anos, em 3 meses, geralmente não funciona, porque você não conseguiu dar tempo do seu metabolismo se adaptar a ele, e você não conseguiu criar desenvoltura mental para você realmente incorporar isso na sua vida. Então, muitas pessoas elas querem ser emagrecidas ao invés de emagrecer. Eu acho que isso dá até um vídeo legal, então eu trazer para cá.
a pessoa ela não quer passar pelo processo, ela quer uma pílula mágica. Só que, obviamente, que isso não existe, né? Se existisse, que bom, né? Mas não existe. Você precisa passar pelo processo e se tornar a pessoa que é magra por dentro. Entende? Porque daí, quando a gente fecha esses 3 pontos, e aqui volta no começo do vídeo, para concluir, né? A ideia do começo do vídeo. Quando você tem esses 3 pontos alinhados, você não faz esforço. Você não precisa sofrer para emagrecer. Porque não vai ser sofrido, vai ser natural, porque vai ser parte de quem você é. Então, assim como a pessoa que tem facilidade de sair para fazer uma caminhada, vai ser fácil para você, vai ser simples para você, vai ser óbvio para você fazer o que precisa ser feito. Ir para sua academia, fazer sua dieta que seja, né, adequada para você. Seguir seu plano. Porque essa é a pessoa que você é. Você é magra por dentro, portanto, você também é por fora. Você não vai ter conflito entre o seu corpo e a sua mente. Você vai estar congruente, você vai estar alinhada por dentro e por fora, tá? Essa é a grande ideia que eu desenvolvi do Naturalmente Magra, que é realmente esse programa de regulação emocional voltada para alinhar motivação, autoimagem e comportamentos. Então, no Naturalmente Magra, a gente vai construir um plano realmente para você. Um plano bem esmiuçado, em que você vai saber exatamente o que você tem que fazer, do começo ao fim. E também a gente vai montar um plano de manutenção, para você conseguir sustentar esses resultados. E também a gente vai alinhar a sua motivação e a sua autoimagem. E também, quando você tiver dificuldade com algum hábito, algum comportamento em específico, a gente também vai alinhar seus comportamentos. Então, a gente atua nesses 3 pontos. Isso alinhado com um plano bem específico para você, realista, que você consiga realizar, eu acho muito difícil você não conseguir conquistar o resultado que você deseja no seu corpo, tá? Então, a gente vai basicamente ensinar seu cérebro como que ele tem que ser, para que você se veja, se sinta como uma mulher que já é quem você deseja se tornar. E assim você vai caminhando cada vez mais perto de se tornar essa melhor versão, até que você se torne ela de fato, por dentro e por fora, tá? Então é isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Se você quer saber mais sobre Naturalmente Magra, quer conhecer mais o acompanhamento, ver se ele faz sentido para você, aqui no link da descrição, o primeiro link, você vai encontrar um videozinho bem curto, uma página aqui tem mais detalhes para você dar uma olhada. E lá nessa página você também vai ter um botão para conversar diretamente comigo no meu WhatsApp, tá? Então a gente vai trocar uma ideia, vou conhecer melhor seu caso, vou te auxiliar da melhor maneira possível. Se fizer sentido para você, a gente começa nosso acompanhamento. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.